Bom dia, meu povo, minha pova, meus lindos, minhas lindas, meus cremosos, minhas cremosas. Vocês vão ver uma mudança no meu tom de aula. Essa é uma aula que eu não fico muito feliz em fazer. É uma das aulas mais importantes que eu vou fazer esse ano, mas é uma aula que me deixa extremamente entristecido. É uma das aulas que mais mexem com os meus brios. Eu não sou negro, mas eu tenho 2 filhos negros. Eu nunca sofri racismo, mas eu tenho empatia. Eu me coloco no lugar. Eu não sei o que é viver a exclusão, mas eu sei o que é viver na pobreza. Só que eu não sei o que é viver na pobreza e sendo racialmente excluído. É uma aula bem difícil para eu fazer. Eu cresci num bairro negro, majoritariamente negro, em Campinas, o Padre Anchieta. No censo de 1992, a população era 2/3 negra e 1/3 branca, quando eu vivia na minha adolescência ali. Eu não tive apenas um amigo negro, por isso eu sei o que é. Sabe, eu vivi num bairro que não tinha policiamento, que não tinha nenhum auxílio econômico e social do governo, onde reinava a chacina, um pouco do que vive muitos bairros no Brasil, principalmente em regiões metropolitanas. E aí a gente sempre pensa no Rio de Janeiro. Entretanto, não é sobre Brasil, infelizmente, essa aula. A gente precisaria também botar o dedo na nossa ferida. Mas é uma aula sobre um movimento chamado Black Lives Matter, que é um movimento bem antigo, apesar da gente não saber. Ele tem pelo menos aí 10 anos quase, até onde eu me lembre da história do Black Lives Matter. Mas que ele ganhou muita força esse ano. Já 2016, ele ganha muita força nos Estados Unidos, ele ganha muita força internacional em 2020. E é um movimento não político, é um movimento não classista, porém classista ele é. É um movimento de autoafirmação negra que inclui brancos como eu. Acredito no movimento. Faço parte do coro. Não é porque eu tenho 2 filhos negros que hoje eu faço esse processo de empatia, de me colocar no lugar. Eu já faço há muito tempo. Eu não sou negro, mas eu sei como é viver num bairro esquecido pelo poder público só porque é o bairro daqueles que não têm a cor que agrada a maioria da sociedade. Eu não fui afetado como os negros brasileiros são. Eu não sou de uma família que foi excluída do direito a ser cidadão, a ser humano. E o único direito que foi garantido a eles é ser escravo e depois disso ser pobre. Eu sou pobre, mas eu não vim da escravidão. Eu não tive escravos na minha família. Mas eu me dou. Eu realmente me machuco com o que eu vejo ser uma das coisas mais indignas que um ser humano pode professar: o racismo. Não aceito, não concordo e me dou de uma maneira que eu não gostaria precisar me doer, mas me dou, me indigno num limite visceral. Por isso essa é uma aula que tem um tom bem diferente das minhas aulas. Mas é uma aula muito importante. Muito importante para vocês, muito importante para o vestibular,
e muito importante para mim. Obviamente que é uma aula que eu vou trabalhar com vocês questões de ordem racial. E em uma aula em que eu trabalho questões raciais, eu já digo a você o seguinte: jamais eu vou aceitar uma postura de qualquer um que seja. Eu não vou aceitar nenhuma postura racista de nenhum ou de qualquer pessoa. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque não é uma coisa banal. Eu não estou dizendo que você é racista. Eu estou dizendo que às vezes a gente relativiza. E não dá para relativizar uma questão racial. Não há relativização. E por isso, quando eu fui pensar esses argumentos, eu podia partir do histórico da luta racial, falar, né, dos movimentos negros norte-americanos, do movimento islâmico negro, do Little, né, conhecido como Malcolm X. Ou do movimento pacifista cristão do Luther King. Eu poderia falar da Rosa Parks, que é uma maravilhosa heroína da humanidade, mas não. Eu quero mostrar para vocês aonde está, de fato, a importância do movimento Black Lives Matter. Porque é tão fundamental entender este movimento. Não dá para ignorar de forma alguma, que esse movimento é um movimento de emancipação, que esse movimento é um movimento que vai para além da questão racial, é uma questão de sobrevivência humana, além da força e conotação racial que o movimento tem. Então é uma aula que, apesar de ser sobre o Black Lives Matter, vai começar falando de Estados Unidos, pobreza e etnias. Porque a questão é muito mais ampla. É histórica, mas em história você estuda os movimentos pró-cidadania de negros. Né, o fim do apartheid norte-americano. Você estuda isso, mas será que o apartheid legal refletiu no apartheid social? É isso que eu quero trabalhar com vocês nesses 40 minutos de aula, 45 que a gente tem. Olha a composição étnica dos Estados Unidos. E vocês vão ver que eu vou estar muito preso nos argumentos que eu estou apresentando para vocês. Porque é necessário que eu tenha essa linha de raciocínio para que vocês entendam a proposta. No censo de 2010, brancos se disseram 79%. Eu sei que não fecha 100%, e é isso que a gente precisa começar a pensar. Porque no censo deles, diferente do nosso, que o indivíduo tem que se encaixar numa tabela, no censo deles, existe uma propensão aos grupos muito mais ampla. É uma tabela muito mais variada. Para o cara se encaixar, ele tem subgrupos e subgrupos e subgrupos que vai dando a ele características. Aqui não, aqui são 5 ou 6 características no nosso censo. Branco, negro, pardo, e amarelo e vermelho é um absurdo. O nosso censo realmente é um absurdo. Mas basicamente em 2010 você tinha lá grupos grandiosos brancos, e dentro dos brancos eles tinham a ousadia de definir que hispânicos eram brancos / amarelos latinos, ou não é amarelos o nome que eles usam lá, tem uma outra cor, laranja, sei lá. Então o cara se dizia branco, mas ele era qualificado no censo como hispânico, como latino. E aí essas subdivisões deram, claramente, 79% de brancos. Vocês vão entender por que o censo é assim.
no próximo slide praticamente. 15% hispânicos, mas não hispânicos nesse grupo majoritário, né? Parte desses que são enquadrados como hispânicos também são enquadrados como subdivisão dos brancos. E já disse, vocês vão entender por quê. Afro-americanos, vejam, esse número é muito importante, 12, quase 13%. Americanos asiáticos, que partem dos brancos também, e aí aparece lá, amarelo. E aí nativos americanos, 2,9%. Por que eu trago esse censo, que é controverso? Para vocês entenderem que a partir do censo é determinado os colégios eleitorais e a quantidade de representantes dos colégios eleitorais que vão poder votar no presidente. Porque a eleição lá, eu não vou entrar nesse assunto, apesar de ser um ano eleitoral, ela é muito complexa, mas entenda o seguinte: o indivíduo vai, se ele quiser, votar na urna. E uma vez naquele colégio eleitoral, se aquele candidato que ganhou ali, né, aquele candidato que ganha naquele colégio eleitoral vai ter a representação do voto daquele colégio eleitoral através dos delegados de colégio eleitoral. E os delegados, a quantidade de delegados do colégio eleitoral e sua representatividade é determinada pelo número de habitantes, que nos Estados Unidos em 2020 eram 333 milhões de habitantes, divididos percentualmente pelas etnias. Então, você tem que ter a representatividade dos colégios eleitorais. 80% dos delegados têm que ser brancos, 12% negros, e aí o restante vai ter 4% hispânicos, que são os que, teoricamente, são hispânicos não brancos. Então, isso, olha o slide a seguir, isso é uma maneira de retirar direitos políticos das minorias. O censo tem uma contagem étnica cujo objetivo é tirar o direito a delegados, porque são os delegados que elegem o presidente nos Estados Unidos. Eles têm uma noção do que aquele colégio quer, e aí eles vão dar o voto destes delegados, eles que vão votar na real eleição dos Estados Unidos, que é por colegiado. Não é por voto direto. Se fosse, o Trump não teria ganho. A Hillary teve mais votos diretos, só que ela teve menos delegados. Porque ela teve muitos votos de quem? Negros e latinos. E estes não têm grande representatividade no colégio eleitoral. Por quê? Porque o censo é direcionado apenas para contar brancos. Como? Olha só. O Trump, para o próximo censo de 2020, ele já assinou um documento cujo objetivo é não permitir que latinos ou indivíduos que estejam numa situação irregular sejam contabilizados nos Estados Unidos. Ou que pelo menos sejam designados de forma diferente, de modo que eles não possam ser contados para o colégio eleitoral. E uma das perguntas que ele fez questão de incluir é: você tem nacionalidade norte-americana? Sim. Se tiver nacionalidade norte-americana, sim, e for hispânico, você entra lá no censo e aí você vai ser dividido entre branco hispânico e hispânico não branco, que já te tira direito de ter representatividade no Congresso, ter representatividade nos colégios eleitorais. Agora, se você for colocar não tenho nacionalidade americana, aí mesmo que aquele indivíduo não terá representatividade política. Tudo para quê? Para diminuir o voto dos democratas. Que, em geral, não é regra, mas que, em geral, recebe muitos votos entre imigrantes hispânicos, latinos em geral, negros e minorias. E voto feminino. Então, o reduzir delegados
representativos das minorias implica em reduzir a força dos democratas. Não quer dizer que os democratas sejam um governo muito melhor do que os republicanos para a questão étnica, porque de fato não é. Mas é uma maneira de controlar o acesso político das minorias étnicas. Porque nos Estados Unidos a desigualdade é a regra. Na política e na economia. Agora entro com dados da desigualdade norte-americana. Um homem de origem asiática, que normalmente ele vem através da migração de cérebros, então ele é especializado. Em geral, como ele vai trabalhar em áreas de tecnologia, ele ganha $24 por hora. O salário mínimo norte-americano para sobrevivência digna é $15. E o Trump quer eliminar salário mínimo obrigatório da legislação. É uma das brigas dele hoje. Um branco asiático recebe, em média, no país, $24. Um branco anglo-saxão, irlandês, ou italiano, ou inglês anglo-saxão, um branco europeu, que é colonizador e que hoje é norte-americano branco clássico, $21 em média. Um latino, $14. Um negro, em geral, 15% menos que os latinos. Ou seja, $11 é o ganho médio do negro. E as mulheres, em geral, 25% menos do que os homens da mesma etnia. Isso quer dizer que uma mulher branca vai receber aí algo em torno de $16 pelo mesmo trabalho que um homem faz. Olha a misoginia e o machismo, que é típico de qualquer sociedade mundial hoje, tá? Não quer dizer que não tenha que ser combatido pelo movimento feminista. Enquanto uma mulher negra vai receber $7, enquanto um homem negro, $11. Enquadrados como recebedores de menos de $15 por hora, são pobres. 43%, 140 milhões de pessoas, vivem com menos renda do que precisam para manter vida digna. Isso do total da população. Quer dizer que são pobres. Entretanto, a coisa piora. Numa condição que a ONU classifica como pobreza absoluta, que implica no seguinte: se enquadrar num grupo de pessoas que tem para viver algo em torno de $2 a $5 por dia, que é pobreza absoluta, não é miséria. Miséria é abaixo de $2, $1,90, segundo a ONU. Vivendo com $5, gente, para ter uma vida digna, você precisa ter um salário de $15 por hora para ter uma vida digna nos Estados Unidos. Esses caras vivem, 73 milhões de mulheres e crianças vivem com menos de $5 por dia. Claro que são mulheres arrimo de família, em sua imensa maioria não brancas, vivem com o fantasma de bater na sua porta ou assistência social e levar seus filhos embora. Sabe por que Malcolm X chamava-se Malcolm Little? Porque naquele momento histórico nos Estados Unidos, essa pobreza não tinha direito a ter nome de família. Então, a sociedade chamava de nomes diminutivos, como Malcolm Pequeno. E por isso ele assumiu Malcolm X, porque o X implica uma incógnita do sobrenome real de família. Essas pessoas não têm direito a ter filhos e manter seus filhos. Porque a sociedade branca não dá a elas condição de vivência, moradia, alimentação, e por isso elas perdem, inclusive, seus filhos. Mas os Estados Unidos é um país rico. Mas 15% dos brancos vivem na pobreza, numa situação difícil. Só que, entre os negros,
O índice é de 1/3 vivendo numa situação de calamidade. Por isso, tanto brancos, mas principalmente negros e negras, e latinos e latinas, precisam ter 2, 3 subempregos para garantir o mínimo necessário para poder comer e viver, morar. E quem disse isso? Dando dados do censo, uma congressista branca chamada Bárbara Lee, num discurso que ela fez na Câmara de Deputados em 2018. As casas em bairros negros, elas possuem 50% menos valor do que as casas em bairros brancos. Por quê? Porque os bairros negros são violentos? Não necessariamente, porque eles são negros. A pobreza entre os negros, em termos de ganho em relação à mesma classe social. Um branco e um negro pobre. O negro é 2,5 vezes mais pobre que um branco. Um negro e um branco rico. Existem negros ricos? Existem. São números minúsculos, mas existem. Ele é 2,5 vezes menos rico do que um branco rico. A riqueza em geral das famílias brancas é 6,5 vezes maior do que a média das famílias ricas. Quando você pega o país inteiro. Quando um negro vai procurar um emprego nos Estados Unidos, se ele colocar que ele é afrodescendente no currículo dele, ele tem menos de 50% de chance de conseguir o emprego do que se ele não colocar. É melhor ele não dizer que ele é negro, porque senão nem chamam ele para entrevista por ser negro. A desigualdade é absoluta nos Estados Unidos entre etnias. Brancos privilegiados, mesmo pobres, são privilegiados em relação a latinos, e estes até privilegiados em relação aos negros. O negro já não ganha o mesmo tanto que um latino ou que um branco, aliás, muito menos que um branco. Eles já não possuem direitos assegurados, como, por exemplo, moradia digna, qualidade de vida. E ainda por cima tem outros problemas a ter que se subordinar. E eu não vou nem começar a falar na questão com a relação com a polícia, que eu vou falar depois. Os negros levam pelo menos 2 vezes mais tempo para chegar ao seu trabalho que um branco leva. Quando ele encontra o trabalho, é um trabalho submisso a um branco e ainda por cima ele vai morar tamanho na periferia e vai ser tão mal assessorado por serviços públicos que ele vai levar 2 a 3 vezes mais tempo para chegar no seu trabalho que um branco leva. Eles são marginais, eles estão marginalizados ao direito ao acesso à riqueza, ao direito ao acesso de representatividade política, ao direito de qualidade de vida, ao direito de ser incluído nos serviços públicos e, acima de tudo, de ter o mesmo tratamento que deveriam ter em relação que os brancos têm em relação às autoridades policiais. Em 79, o negro ganhava em média 80% que um branco ganhava. Hoje em dia, ele chega a ganhar menos de 30% que os brancos pelo mesmo serviço.
Não estou nem falando de salário só, estou falando de serviços em geral. Quando um profissional branco vai fazer um serviço, ele tem o direito a cobrar X. Quando um profissional negro vai desenvolver esse serviço, ele tem que cobrar 30%, 40% de X para poder conseguir o serviço. Eu estou falando de profissional liberal, inclusive, não só de salário. Eles não têm direito à alfabetização. 24% dos negros têm a alfabetização abaixo do nível. 1/4 dos negros não tem o direito assegurado de alfabetização. O número entre os pobres brancos é de 7%. O desemprego dos negros é mais do que o dobro do tamanho do desemprego entre os brancos. Numa situação de crise, isso fica ainda pior. E detalhe, eles são 13% da sociedade. Só que, agora falando da polícia, eles são mais de 40% dos presos na sociedade. Em estados como Maryland, estados extremamente fascistas, dos presos, eles são 72%. Tá bom para você? Ele não só é excluído, ele não só é levado à miséria, ele não só é condenado à plena desigualdade, como ainda por cima ele é preso quase sempre de forma ilegítima, ou até mesmo por algum evento que até seria uma contravenção, ele é preso enquanto os brancos saem impunes. E, obviamente, eu não estou nem falando do trato que a polícia dá a cada cidadão de bem ou que cometeu algum crime de fato. O tratamento é desigual. Isso tudo tem a ver com a falta de representantes na política? Claro que sim. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, 12% dos deputados eram negros, o que quase equiparou o tamanho da população negra. E detalhe, só 10% dos deputados negros são republicanos. 90% são democratas. Não há governadores negros do país, e pelo menos houve um presidente negro que não conseguiu reverter, não teve força e não teve também tamanha boa vontade. Sejamos claros, não fez tudo o que era possível para mudar esse cenário, que foi o Obama. E é aí que eu quero convergir com os direitos civis conquistados nos anos 50 e 60, com a morte de muitos e com a violência estabelecida contra negros e a revolta dos negros contra essas leis segregacionistas, que culminou com o movimento do Martin Luther King e do Malcolm X pela conquista dos direitos civis. Aí eu vou deixar a pergunta: os direitos civis foram conquistados? E se foram conquistados, eles estão sendo mantidos? Para a gente entender o Black Lives Matter, o que ele significa, eu tenho que passar por esse pensamento. Sim, uma lei em 1965 aboliu a restrição ao voto. Deu ao negro direito a se candidatar, permitiu a união civil, deu direito à propriedade, acabou com o apartheid. Entretanto, vejam só a ironia. Além do fato de que o censo tenta minimizar o número de negros ou de minorias e aumentar o número de brancos com perguntas maliciosas para garantir maior número de delegados e maior poder político ao povo branco, além disso, eu não sei se vocês sabem, tem uma lei nos Estados Unidos, na maior parte dos estados sulistas, essa lei é muito aplicada, que se um negro for preso, ele perde o direito de voto. E se ele for condenado, ele perde o direito de voto.
Então, a lei de 1965 deu a ele direito de voto e, de repente, mais do que nunca, a polícia começou a prender negros por todos os motivos justos e injustos. Muito mais numerosamente presos, como vocês viram, Maryland, 72% dos encarcerados são negros, do que brancos. E alguns estados ainda colocam o seguinte adendo: não é só enquanto está preso que o indivíduo perde direitos políticos. Se ele for encarcerado julgado e condenado, ele perde para sempre direitos de voto por terem antecedentes criminais. 20% dos negros na Flórida não podem votar porque têm antecedentes criminais. Ou seja, em 1965, Martin Luther King, o movimento de Martin Luther King, consegue anulação das leis. Eu sei que Martin Luther King, se não me engano, morreu em 63, 64. Se não me falha a memória. Mas o movimento que ele encabeçou aboliu a legislação segregacionista nos Estados Unidos. Mas a prática da segregação continuou a partir da polícia. O negro ganhou o direito de voto, mas um senão foi deixado dentro ou criado dentro da legislação. Tudo bem, damos direito aos negros, depois a gente tira prendendo eles. No país, 40% dos encarcerados são negros. A maior parte dos miseráveis são negros. E quem morre de Covid? Eles são 13% da população, mas 23% dos mortos por Covid são negros, segundo números do CDC, obtidos pela France Press, uma agência de informações internacional. Junho de 2020. A limpeza racial acontece não só pela prática violenta da polícia, não só pela miserabilização e manutenção da miséria entre os negros, não só pela exclusão espacial mandando os negros para os bairros de periferia, não só por retirar direitos civis, retirando o direito de votos de presos negros, que muitas vezes são presos injustamente, mas também por uma limpeza que beira o malthusianismo, né? São pobres, não conseguem comprar o direito à assistência médica, que é privada nos Estados Unidos e que vocês viram o debate dessa semana, os governantes falaram que vão manter essa privatização do sistema público de saúde, coisa que no Brasil nós temos o SUS e isso salva. Claro que aqui a mesma situação também acontece, mas o SUS ainda salva população pobre e preta. No que nos Estados Unidos ele está por conta. E aí, obviamente, que é uma coisa meio que malthusianista darwinista, né? Não consegue pagar, é pobre porque é incompetente, porque não teve mérito, porque ele não tem nem representação política. Ele bota o currículo dele e não é aceito só porque ele é negro. Ele não tem direito à educação, ele não tem direito à cadeira no Congresso, ele não tem cadeira no Senado. Ele não tem direitos políticos porque ele é preso e perde o direito político assim que ele é preso. Ele não tem direito a viver porque ele não tem direito à assistência médica, porque ele é a maioria do país miserável e pobre. Essa é a condição do negro. Agora vocês entendem a importância de um movimento como o Black Lives Matter. Não é só porque um negro foi pisado e morto. É porque os negros estão sendo pisados e mortos por essa sociedade todos os dias. E quando isso é feito de maneira extremamente explícita, o sangue ferve. E aí vem o branco, que quer garantir os privilégios
no Congresso, no Senado. E ele vem dizer, não, porque não é justo o movimento negro sair, fazer passeata, atrapalhar o trânsito, até mesmo se confrontar com a polícia, que vai ser violenta com negros, a princípio. É um princípio básico. Ah, mas a polícia não é racista nos Estados Unidos. Então, o sistema é. E a polícia representa o sistema. Aquele policial pode não ser racista, mas quando você vê que 40% dos encarcerados no país é negro, é óbvio que é uma política racista. Ou é só coincidência? O histórico que levou a essa manifestação, a essas manifestações e a essa que acabou gerando essa tragédia é um histórico bem assustador. Veja o seguinte, quase 30% das pessoas mortas em operações policiais no ano passado nos Estados Unidos são negras. E é assustador justamente pelo que o Guga acabou de dizer, porque os negros representam entre 12% e 13% da população americana, ou seja, foram mortos o dobro em estatística, em percentual, de pessoas que representam essa comunidade. E tantas mortes acabaram impulsionando um movimento que ficou conhecido no mundo inteiro. 4 anos atrás, uma poderosa hashtag começou a tomar conta das redes sociais e das ruas. E o movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, virou uma organização e foi se tornando conhecido mundialmente. O movimento ganhou mais força ainda em 2012, depois do assassinato do adolescente de 17 anos, Trayvon Martin, na Flórida. Ele foi morto a tiros depois de uma discussão com um policial. Mas foi em 2014 que os protestos tomaram proporções nacionais com a morte de Michael Brown. O jovem negro de 18 anos foi morto por um policial branco com a justificativa de que ele estaria andando no meio da rua. A cidade foi tomada por protestos e confrontos violentos que se repetiram quando a justiça decidiu absolver o policial Darren Wilson. Em abril de 2015, um novo caso, dessa vez Baltimore, no estado de Maryland. Outro homem negro morreu pelos ferimentos provocados pela polícia enquanto estava sob custódia policial. A cidade precisou decretar toque de recolher depois de uma série de manifestações violentas. Esse ano, pelo menos 4 casos suspeitos de uso excessivo da força da polícia contra cidadãos negros ganharam destaque. O único temor agora é a possível ligação do atirador de Dallas, que matou hoje 5 policiais, com o movimento negro. E que isso acabe prejudicando a história de uma luta de tantos anos. Bom, voltar a falar com o Guga. Guga, essa campanha vem ganhando força à medida que a violência contra os negros vem aumentando nos Estados Unidos, né? É uma coisa consequência da outra. Sem dúvida, Leilani. E não é só a violência, que a gente está falando muito desses casos de morte, de violência policial, mas tem muitos outros, né? Os negros são submetidos, não só os negros, os hispânicos também, a situações muito constrangedoras. Aqui em Nova York tinha um stop and frisk durante o governo Bloomberg, que alvejava claramente os negros e os hispânicos. Então, é uma coisa que é o que o governador de Minnesota disse ontem em relação à vítima do ataque lá em Minnesota. Ele falou, será que se fosse uma pessoa branca teria sido morta? Segundo ele, não teria sido. Então, claramente, tem um histórico de racismo aqui nos Estados Unidos, veio da escravidão, teve o problema da segregação, os movimentos de direitos civis conseguiram melhorar, teve, claro, problemas graves nos anos 90, lá em Los Angeles. Então, é um cenário um pouco cíclico, mas há um problema de racismo e muitos negros, inclusive celebridades, atletas, cantores, todos falam isso abertamente. É uma situação muito difícil, então tem que lidar com essa questão. Não é generalizado na polícia, mas há um problema que a gente observa. Então tem que ter essa conversa. O Black Lives Matter é um movimento, não é uma organização, assim como a gente pensa, um grupo com um líder, não. É um movimento de pessoas em geral, inclusive não precisa ser negro para integrar o Black Lives Matter. Tem muitas pessoas que não concordam com o racismo e integram. E é um movimento importante que gera esse debate, que tenta uma conversa importante. Esse atirador falou no nome do Black Lives Matter, só que ele não representa o grupo, ele representa ele próprio, um pensamento, até inclusive vi nas redes sociais
sociais dele, ele tem na verdade, ele é racista contra os brancos, também tem isso. Mas ele é um caso isolado, não dá para generalizar. O Black Lives Matter é um movimento importante que discute o racismo como um todo, inclusive, não só nessa questão da polícia, mas em outros temas, como, por exemplo, a ação afirmativa nas universidades, que eles acham importante, que tem aqui nos Estados Unidos. Então, é mais um movimento contra o racismo que existe, sim, aqui nos Estados Unidos, e até o presidente dos Estados Unidos, claro que há essa coisa, o presidente dos Estados Unidos é negro, a secretária da Justiça dos Estados Unidos, a Loretta Lynch, é negra, tiveram 2 secretários de Estado, o Colin Powell e a Condoleezza Rice, que são negros, mas ainda assim há um racismo bem grande nos Estados Unidos, e dizer que isso não existe é surreal. Então é importante esse movimento e é importante esse debate, sem dúvida alguma, e claro, só não pode generalizar também, outro lado, dizer que todo policial é racista, porque isso também está longe de ser verdade. Insisto, o líder da polícia de Dallas, o David Brown, ele próprio é negro e tem muito orgulho de ser policial. Exatamente. O fato é que combater o racismo ou qualquer outra questão com violência não vai levar a lugar nenhum, né, Guga? Obrigada. Eu tenho uma preocupação com a fala do Guga Chakra no final. Inclusive, o chefe de segurança da cidade fulana, ele próprio é negro e tem muito orgulho de ser policial. Eu não conheço o cara. De repente, ele é um ativista negro que é contra o racismo e que, de fato, é uma pessoa especial. Mas não quer dizer que ele não possa ser racista. E é aí que tem uma questão que eu não quero ampliar a discussão, mas eu quero que vocês saibam que existe. Racista não necessariamente é só o branco. O negro pode ser racista contra o próprio negro. O racismo é uma ideologia de afirmação. Ouçam bem. Afirmação. Eu sou poderoso porque sou branco, porque estou mais perto de Deus, sou limpo, sou alvo, sou casto, sou belo, sou puro, tenho a alma imaculada, sou rico, sou homem. Isso é uma política afirmativa no sentido de supremacia. Um negro pode ser educado neste caminho. Ele vai ser negro e racista contra negros. Isso no Brasil é muito típico. Agora, existem os contrarracistas que foram citados aí. Aquele atirador é um contrarracista. Ele segue a ideia de que ele é contrário aos racistas. Então, ele é racista contra os brancos racistas. Com ele é radical. O contrarracismo é radical, é racismo às avessas. Se você assistir os filmes do Spike Lee, um diretor negro, ele vai justamente trabalhar essa temática muito bem, o contrarracismo. O Malcolm X, nos Panteras Negras, ele era contrarracista, ou seja, ele tinha uma política de autoafirmação violenta contra brancos racistas. Então, a KKK, Ku Klux Klan, chegava matando negros, os Panteras Negras iam e matavam membros brancos da KKK. É violência contra violência. Então, o Malcolm X dizia que a violência contrária à violência não é apenas violência, é sinal de inteligência. Depois disso, o Malcolm X percebe que é só o racismo às avessas. Mas aqui eu quero que você perceba que o racismo às avessas tem um motivador. Não justifica, mas tem um motivador mais nobre. Volto a dizer, não justifica. Mas o motivador é lutar contra o racismo. É o negro que sofre racismo e que se torna racista contra qualquer branco. É racismo? É racismo. Mas é um racismo que nasce de uma violência sofrida. Enquanto o branco racista, supremacista branco, a política afirmativa, eu sou branco, sou poderoso, não me contrarie,
ela nasce do nada, da afirmação do poder e superioridade. O racismo é muito pior que o contra-racismo. Não que o contra-racismo não seja violento e não seja ruim, mas é resistência. Porém, existem os movimentos não contra-racistas, que são de política autoafirmativa. O cara que vai falar, sou negro sim, e daí? Qual o problema em eu ser negro? Por que você é superior a mim? Eu não sou superior a você, você não é superior a mim. Percebe? É o cara que fala, não me inferiorize pela minha cor de pele. Esse cara não é um racista contra o branco. Ele só está se autoafirmando. Eu sou negro. E daí? É um movimento 100% negro. É um movimento de autoafirmação. Quando o cara usa a camiseta 100% negro, que é um movimento igual o Black Lives Matter, é um movimento ideológico. Ele está dizendo assim, sou negro, o que em mim me faz inferior a você? Sou 100% negro. E daí? Mostra em mim a inferioridade. É político de autoafirmação. Esses caras vão lutar por direitos civis, por inclusão econômica, por direitos trabalhistas, por direito à assistência médica, por direito à universidade. Vai ter, inclusive, movimentos de afirmação dentro da política. Queremos nossos representantes lá dentro. É o Black Lives Matter. É um movimento pacífico, não é contra-racista, não ouse chamar alguém que esteja com 100% negro ou com a bandeira do Black Lives Matter de contra-racista, porque o contra-racista, ele é um cara racista contra branco, ele não está só ali para se autoafirmar, ele está ali para se afirmar sobre o outro que se afirmou. É diferente, tá vendo? Sou negro sim, vou te dar um tiro na cara para provar isso, branquelo, filho da puta. Mesmo que o branquelo não seja um filho da puta racista. Tiro na cara só porque é branco. É preconceito às avessas, é preconceito e é racismo. Entretanto, volto a dizer, é menos ridículo do que ser racista branco. Porque o racista branco parte da ideia de supremacia. E o racista negro parte da ideia de resistência. Não quer dizer que não sejam duas coisas deploráveis. Mas o Black Lives Matter e principalmente os movimentos de autoafirmação, seja ele qual denominação tiver, principalmente aqueles que claramente falam contra o racismo e contra o contra-racismo, mas se autoafirmam, sou negro, mostre em mim qual é o meu defeito, vem me mostrar, porque eu sou negro, sou tão bom quanto você. Esses movimentos que exigem direitos iguais são movimentos de autoafirmação. Eles partem do princípio do Luther King. E o Malcolm X se converte ao princípio do Luther King. Ele deixa o contra-racismo, ele sai dos Panteras Negras, ele sai daquele grupo islâmico contra-racista e ele é morto por esse grupo islâmico contra-racista. Eu não estou condenando os Panteras Negras, aliás, os Panteras Negras tiveram uma função muito importante na história dos Estados Unidos, eu não quero entrar aqui em detalhes, mas eles eram contra-racistas. É bom deixar claro. Tem mais um videozinho para a gente ver. As manifestações na cidade americana de Minneapolis continuaram na madrugada desta sexta-feira, na terceira noite de protestos pelo assassinato de George Floyd, um homem negro morto depois de ser imobilizado no chão por um policial branco. Milhares de pessoas testemunharam o incêndio de uma delegacia na zona norte da cidade, depois que algumas derrubaram as barreiras que protegiam o edifício. Espero que consigamos uma condenação. Sem absolvição, nada disso. Queremos uma condenação, exigimos a condenação. Todas essas pessoas, nós nos juntamos, nos levantamos por algo. É lindo, é um dia glorioso. Queimar tudo, todos os 4 policiais precisam ser presos e isso precisa queimar, aí eu vou sentir que a justiça foi feita.
O vídeo gravado por um pedestre que se espalhou nas redes sociais mostra Floyd algemado, dizendo que estava com dificuldade para respirar e imobilizado pelo policial com o joelho, depois de ser preso supostamente por usar uma nota falsificada de $20. Os 4 agentes envolvidos foram demitidos, mas ainda não foram apresentadas acusações, o que alimentou a raiva e a frustração dos manifestantes. O crime lembra o caso do nova-iorquino Eric Garner, um homem negro morto em 2014 ao ser asfixiado enquanto era detido por um policial branco. Ele também disse a frase "não consigo respirar", que se tornou um grito de guerra do movimento Black Lives Matter, ou A Vida dos Negros Importa, que ganhou a adesão de diversas personalidades da arte e do esporte no país. E aí o presidente Trump fala que esses caras são terroristas, são baderneiros, eles mataram alguém? Queimaram a polícia? Esses caras são contra-racistas, estão querendo pegar um branco e matar? Não. São um movimento de resistência. A violência, neste caso, ela precisa ser entendida. Ah, eles vão queimar? Vão queimar. Eles precisam chamar atenção. Eles são um movimento violento? Não. Entretanto, outra imagem ganhou o mundo. E aí a coisa ficou mais complicada. Por quê? Porque houve o encontro de um movimento de autoafirmação negro pacífico com um movimento branco que carregava, inclusive, bandeiras confederadas, capuz da Ku Klux Klan, e era um movimento de afirmação branca. Este movimento de afirmação branca não tinha que estar na rua. Ele mesmo na legislação norte-americana, todo mundo tem o direito a se expressar, entretanto, não há possibilidade de se expressar de forma fascista ou nazista. Por mais que haja liberdade, o cara pode ser responsabilizado. Não deveria acontecer. Não é um movimento legítimo pró-direitos humanos. Pelo contrário, é de segregacionista. Vamos entender a questão de Charlottesville em um minuto. Tinha uma estátua de um general confederado pró-escravidão na cidade, e aí o movimento negro foi lá e falou, não, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar. E quando a estátua teve ordem da prefeitura para ser retirada, uma ordem judicial, sei lá, quando eles iam retirar a estátua, movimentos confederados, brancos, supremacistas, foram lá para não deixar, chegaram derrubando porrada em todo mundo, e aí deflagrou conflito entre esses movimentos contrários ao escravismo e pró-negro versus os brancos supremacistas que queriam manter o direito a ter uma estátua de um branco lá. Aí entra uma discussão que a gente não tem como fazer aqui. Não dá tempo. Ah, é um direito ter uma estátua. Por que não põe também a estátua de Martin Luther King do lado? Então, é verdade. Se um tem direito, por que o outro não tem? A questão é que a ode ao escravismo fere o negro. Enquanto a estátua do Luther King é uma estátua por direitos civis, não fere necessariamente o branco. Percebe? Então é uma discussão muito mais ampla. É uma discussão muito mais abrangente. É uma discussão que eu não quero fechar aqui, mas eu quero trazer essas questões porque Charlottesville foi muito divulgada, né? Um supremacista branco pegou um carro, saiu, atropelou geral, matou. Teve tiro, teve morto.
confronto entre brancos e negros. Diferente do Brasil, em que nós fingimos que não tem preconceito, lá o preconceito é visível e acaba deflagrando combates. E aí eu quero que vocês entendam a questão da legitimidade dos movimentos negros e da não legitimidade de movimentos supremacistas. Porque não é legítimo você lutar para subjugar outro, mas é legítimo você lutar para não ser subjugado. E essa é a minha postura. Por isso que essa é uma aula que eu falei para vocês, é uma conversa que seria diferente. Me posiciono fortemente, sou Black Lives Matter, não aceito supremacia branca, não aceito racismo. E vivo numa sociedade racista e sou racista. E por ser racista, todo dia eu acordo pela manhã dizendo: como não ser racista hoje? Essa política de policiamento me faz tentar ser melhor, mais inclusivo. Mesmo a luta não sendo minha, eu respeito a luta. E se eu puder engrossar o coro da igualdade de direitos, eu vou fazer.